Mas nós vamos falar essa noite, irmãos, o texto já foi lido, nós vamos reler um texto extraordinário. Vamos falar sobre, na realidade, a soberania de Deus, a intervenção de Deus em nossas vidas, na vida da igreja. E eu quero utilizar o texto de Mateus 16, 13, que nós já lemos e vamos reler, e utilizar também esse personagem fantástico, que é Pedro. Mateus 16, 13 até o 17. Vocês acompanham, eu vou ler na minha tradução. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos continuar. Então Jesus lhe afirmou a Pedro: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, é interessante, trazendo para o nosso dia a dia, que nós também temos curiosidade, é claro, de saber o que falam ao nosso respeito, né? Você lá no seu departamento, no seu trabalho, gostaria de saber o que falam de você, o que pensam a seu respeito. No seu curso, na sua sala de aula, no seu ambiente familiar. É bom saber disso, mas dificilmente a gente consegue saber a verdade sobre isso, né? E é interessante que Jesus faz uma pergunta genérica para os seus discípulos, mas depois ele faz uma pergunta pessoal. Primeiro ele pergunta o que falam ao meu respeito, mas depois ele pergunta: e o que você fala ao meu respeito? Quem dizes que sou? Sabe, já haviam se passado aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos de ministério de Jesus, onde ele havia convocado, chamado os seus discípulos e passou ali esse período, quase 2 anos, provavelmente, vivendo e convivendo com os seus discípulos. Jesus não era um orador, ele convivia com os seus discípulos, ele amanhecia com os seus discípulos, tomava café, almoçava, jantava, pregava o evangelho, peregrinava, fazia milagres na presença de seus discípulos. Eles conheciam profundamente quem era Jesus, sabe? Jesus havia feito muitos discursos, Jesus já havia pregado o evangelho e seus discípulos viam e conviviam com este Jesus nesses quase 2 anos. E haviam ali pelo menos 2 grupos que seguiam Jesus. Um grupo era aquele grupo que seguia Jesus devido aos sinais, devido às maravilhas, devido aos milagres, os prodígios que Jesus realizava. Quem não gostaria de andar ao lado de alguém que faz milagres o tempo todo? Quem não gostaria de andar ao lado de alguém que faz prodígios? Vai que este milagre é para mim. Então havia uma multidão, sim, que seguia Jesus por estas razões, pelos milagres e prodígios. Mas havia um outro grupo que era incentivado pelos fariseus, pelos líderes religiosos de Jerusalém, e este segundo grupo, eles acusavam Jesus, sim, eles acusavam Jesus de ser um falso profeta, eles acusavam Jesus de ser um agitador, acusavam Jesus, por incrível que pareça, dele ser um endemoniado, e que não deveria, em hipótese alguma, ser ouvido. A resposta dos discípulos quanto ao que o povo pensava dele era uma boa resposta, não era uma má resposta, era sim uma boa resposta, uma boa opinião sobre Jesus. Mas esta resposta que os discípulos deram a Jesus, por mais que fosse uma boa resposta, era uma resposta incompleta.
Jesus poderia ser chamado sim de profeta, porque profeta era a boca de Deus para o povo. Profeta era aquele que falava o que Deus queria falar para o povo. Mas Jesus também poderia ser chamado de sacerdote, porque o sacerdote era aquele que levava o clamor do povo a Deus. Portanto, Jesus era sim profeta, sacerdote e se tornou rei. Então era uma boa resposta, mas uma resposta incompleta. Sabe, os discípulos falaram que Jesus era Elias, Jeremias, um profeta. Falaram que Jesus poderia ser João Batista. E o que é ser um profeta? Além disso que eu já mencionei. O profeta era um homem que Deus levantava. Deus levantava homens para falar aquilo que ele, Deus, desejava que fosse dito. Deus levantava estes homens para trazer a sua palavra quando a nação se desviava. Você vai lembrar de Jonas, o homem comum, um crente comum que se tornou um profeta que não queria profetizar, mas era um profeta, e falou ali para aquela cidade que estava condenada, e aquela cidade foi salva. Profeta, Deus levantava para trazer a sua palavra quando a nação se desviava. Deus levantava um profeta quando os sacerdotes haviam falhado. Deus levantava o profeta quando os reis e seus conselheiros anciãos haviam falhado, quando os juízes falhavam. O último que Deus havia levantado era o profeta. E se não ouvissem o profeta, era o fim da linha, era o castigo. Sabe, Jesus era exatamente isso. Jesus é o fim da linha, é o único caminho, e sem Jesus, sim, haverá o castigo não momentâneo, mas o castigo eterno. Então foi uma boa palavra, o qual os discípulos mencionaram a respeito de Jesus. Quando os profetas apareciam, era porque a última hora estava chegando, pois ele, o profeta, era o último que Deus convocava. Após a convocação, após a profecia, era o desígnio de Deus, ou resgatar ou punir. Portanto, os discípulos não estavam de todo errado, mas faltava ainda a revelação de Deus. Eles ainda estavam no nível humano, no nível do conhecimento intelectual, talvez no conhecimento histórico, talvez no conhecimento religioso das suas tradições, mas Deus queria muito mais de seus discípulos. E quanto a João Batista, que o povo disse que Jesus era chamado de João Batista. Herodes, nós sabemos que mandou matar, decapitar João Batista. Então, parece que o próprio Herodes espalhou um boato. Talvez Herodes fosse meio doido, endemoniado, ou os dois ao mesmo tempo. E ele ficou aterrorizado ao ouvir falar desse Jesus, e ele começou a falar que Jesus era João Batista, que ressuscitou e voltou para atormentar Herodes. Então esse boato começou a correr entre os líderes religiosos e chegou à comunidade. Por isso que os seus discípulos de Jesus, falaram que um dos codinomes de Jesus era João o Batista. Mas Jesus, ele foi além desta resposta. Jesus ouve com atenção, olha nos olhos e pergunta no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que pensam a meu respeito? Talvez num silêncio total entre os discípulos, creio eu, onde nem o grilo cantou naquele lugar, de repente vem uma voz e diz algo profético, algo extraordinário, que muda a nossa história e que move a nossa fé. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que palavra, irmãos, que palavra profética, que palavra poderosa. No meio daquela confusão de ideias, no meio daquela confusão de opinião a respeito de quem era Jesus, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Eu fico imaginando o Pedro não falando como eu estou falando, mas talvez falando, gritando em punho, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, com emoção, com garra, com autoridade, com poder, ao ponto de impactar a vida daqueles discípulos que ali estavam. Foi tão tremenda essa palavra de Pedro, tão tremenda, que Jesus diz para Pedro, versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és tu. Sabe, irmãos, quando Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele está dizendo: tu és o Filho de Deus, nascido de mulher, que vive entre nós, de carne e osso. Te vimos chorar, se alegrar conosco, se angustiar, te vimos clamar, te vimos fazer milagres. Tu és homem, estamos vendo que tu és homem, mas também tu és filho do Deus vivo. Essa declaração é importante, reconhecer que aquele Jesus de carne e osso era o Jesus de carne e osso, mas era importante reconhecer que ao mesmo tempo que Jesus era de carne e osso, que convivia com eles, mas também ele era o Messias tão esperado, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muitos no primeiro século, segundo século e até hoje acham que Jesus não passa de um holograma ou de um anjo, de um espírito, mas Jesus era um homem, carne e osso. E essa foi a declaração de Pedro. Pedro declara a humanidade de Cristo e declara também a divindade de Cristo. E Jesus diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, ou seja, tu és feliz, filho de Jonas. Jonas era o nome do pai de Pedro. E essa expressão era para identificá-lo, identificar Pedro, identificar a humanidade de Pedro, identificar e dizer para não só para Pedro, mas para todos que ali estavam, e para nós nos dias de hoje, que Pedro era um homem comum, nascido de mulher, vivente desta terra, e que um dia iria morrer como todos nós, e assim aconteceu. Pedro não era alguém além de um homem comum. Mas como é possível algo tão extraordinário sair da boca de Pedro? Jesus estava realçando a humanidade de Pedro para lhe dizer sobre a relevância, a importância de sua fala. Não foi uma fala qualquer. Jesus estava dizendo para Pedro: tu és feliz, pois não falaste isto de si mesmo. Não foi o seu intelecto, Pedro, não foi a sua moral, a sua ética, não foi os seus estudos religiosos, Pedro, ou os seus sentimentos humanos que reconheceu e declarou essas palavras a meu respeito, mas sim Deus o revelou. O humano, Pedro, teve a revelação de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro e para nós que essa percepção que Pedro teve é inacessível ao homem comum, aos homens comuns, como Pedro, como eu e como você. Só é possível reconhecer Jesus como o Filho de Deus e declarar essas palavras em alta voz, como Pedro fez, se e somente se Deus o mostrar. Se Deus o revelar, como revelou a Pedro e como revelou a mim e revelou a você, e é por isso que nós estamos aqui. Sabe, Pedro teve uma espécie de possessão do Espírito Santo. Essa palavra possessão para os crentes é uma palavra ruim, né? Porque foi usado muito para a matriz afro, mas possessão é quando o Espírito toma posse. Possessão é quando a mula de Balaão era mula, e Deus falou através da mula, e quando o Espírito saiu da mula, a mula continuou sendo o quê? Mula. Isso é possessão. Possessão é quando Deus vai a Pedro, enche a mente de Pedro e clareia, faz Pedro enxergar que o Jesus era o Messias, o Cristo, e de repente Pedro volta a ser um cidadão comum. Pedro não era alguém mais do que você e eu. E por essa razão que Jesus chama Pedro de bem-aventurado, pois feliz é aquele a quem Deus revelar essas coisas como revelou a Pedro.
Feliz é você que Deus revelou que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas não para por aí. Pedro não sabia, mas nós sabemos e nós podemos declarar que Jesus é o Filho do Deus vivo, morto sim, mas ressurreto ao terceiro vivo, e aqui ele está entre nós. Pedro ainda havia tido essa experiência. Pedro era um humano comum como eu e você. E é isso que me alegra, irmãos. É essa fé que nós temos em Cristo Jesus me alegra, porque não é necessário pessoas especiais, com nível de QI acima da média. Não precisa ser pessoas, a raça, a cor, a nação, a língua, não. Qualquer um pode ter este mesmo espírito, esta mesma visão e falar profeticamente como Pedro falou. Porque Pedro era um homem comum. Veja no versículo 22 o que acontece. Versículo 22, vou ler o 21. Se puder colocar, Mateus 16, 21. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro era um homem comum, assim como eu e você. Isso é muito importante para a nossa fé. Se Deus usou Pedro, um cara tão complicado quanto este, que falou mais para frente um pouquinho que morreria com Jesus, mas lá no Getsemane, ele, aquele pescador que mal sabia utilizar a espada, com a espadinha enferrujada, desembanha e tenta arrancar a cabeça do soldado tão ruim de espada que ele era, ele só acerta a orelha. E Jesus pega a orelha no chão, restaura aquela orelha. Pedro tentando impedir, continuava ainda tentando impedir que Jesus cumprisse as profecias. Um Pedro humano. Este mesmo Pedro nega Jesus 3 vezes. É este Pedro que tem a possessão do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, e declara publicamente que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu posso dizer a mesma coisa, porque Pedro era como eu sou como Pedro, tão humano e tão falho como ele. Você pode falar como Pedro: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque você é um ser humano e você também já tem a revelação do Espírito Santo de Deus. E é esta palavra, de geração em geração, que tem constituído e mantido a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja que declara que Jesus Cristo, sim, ele é o Filho do Deus vivo, morto, mas ao terceiro dia ressurreto, e que vivo está. Tem dúvida? Qual igreja que eu vou participar? Uma igreja onde Cristo é o centro de tudo. É por essa razão que Jesus chama Pedro de bem-aventurado, pois feliz sim aquele a quem Deus revelar essas coisas como revelou a Pedro. Para Deus ou para o próprio Jesus, não importa, irmãos, se as pessoas tinham um bom conceito ou uma boa opinião a respeito de Jesus, como os discípulos trouxeram. Não importa se as pessoas o achavam generoso, bondoso, ético, caridoso, amável, piedoso. Para isso, nada importava essas opiniões para Jesus. Não importava nem mesmo se as pessoas achavam que os milagres de Jesus eram extraordinários e que fazia o bem ou era uma coisa boa. Ou que suas doutrinas, as doutrinas que Jesus falava ou pregavam, eram boas para a sociedade em geral. Nada disso importava para Jesus. Não era essa percepção que Jesus esperava, ou espera ouvir naquele tempo e na sociedade do dia de hoje, nos dias de hoje, daquele tempo ou de nosso tempo.
Tudo isso é uma opinião boa a respeito de Jesus, mas é uma opinião parcial do que ele realmente é. Uma opinião insuficiente a respeito de Cristo, do nosso Messias. Esse tipo de opinião a respeito de Jesus não tem o menor valor para ele. O que Pedro disse, em poucas palavras, era que Cristo era o Messias, que Cristo era o próprio Filho de Deus, que veio em carne e osso, com um propósito: trazer a salvação. E é esse Cristo, morto na cruz, tinha que morrer na cruz. Os meus pecados estavam na cruz. Eu merecia estar na cruz. Você merecia estar na cruz. Mas Deus enviou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Os nossos pecados precisavam estar lá. Ele precisava estar lá. Por isso Pedro estava equivocado em tentar impedir a morte de Jesus. E é este Cristo que morreu em meu lugar, em seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia. E vivo está. Nos lavou com o seu sangue, nos remiu. E aqueles que creem em Jesus se tornaram nova criatura, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Expiou os nossos pecados com o seu sangue na cruz. Mas houve algo mais extraordinário ainda, ou tão extraordinário quanto. A sua ressurreição nos garantiu não mais morrer. É por isso que diz lá que Pedro teria, a palavra de Pedro teria a chave do inferno. Porque quem crer, quem consegue declarar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo, que Cristo é o Filho de Deus vivo, não mais morrerá. Viverá eternamente em Cristo Jesus glorificado. E este foi o propósito do Jesus aqui neste mundo. Sabe, irmãos, esses valores morais, ser bom, fazer o bem às pessoas, ajudar os necessitados, dar comida aos famintos, fazer caridade, ter bons discursos, isso não revela a divindade de Jesus. Nem mesmo os milagres revelam ou revelariam a divindade de Jesus. Porque tudo isso que eu mencionei aqui, muitos já fizeram antes de Jesus. E muitos fazem após Jesus. Mas estas coisas, essas benfeitorias, não revelam a divindade de Jesus. É por isso, é por essa razão, que Jesus exalta a felicidade, a bem-aventurança da revelação que Pedro obteve do Eterno. Porque isso não é coisa de homem, da carne. Só é possível ter um encontro com Cristo se Ele vier ao meu encontro e me revelar. Sabe, irmãos, Paulo era o perseguidor de Jesus. Jesus histórico. Mas o Messias se revelou a ele. Buscou Paulo. Entrou na mente de Paulo. Assim como Deus entrou na mente de Pedro. E revelou a Paulo quem era o Messias. O Jesus, o Cristo. E quando Paulo retorna à visão humana, ele permanece com a visão horizontal, que é a visão humana, a visão teológica, a visão religiosa, a visão científica de seus estudos, mas ele ganha algo sobrenatural, que é a visão transcendente, a visão do mundo espiritual, que eu e você, que nós recebemos, e glória a Deus por isso. Quem tem um encontro com Cristo, quem tem essa revelação, recebe o selo da salvação que ninguém mais pode tirar, e glória a Deus por isso, porque eu não preciso ficar me ressalvando a todo tempo. A salvação é para sempre, essa revelação é para sempre, esse amor por Cristo é para sempre, eternamente, amém. E foi esta revelação, parte desta revelação que nós temos hoje, Pedro teve, não foi a revelação completa. E aí Jesus morre ao terceiro dia, ele ressuscita e ele começa um trabalho extraordinário de restaurar corações que estavam partidos e confusos devido à sua morte truculenta na cruz do Calvário. E Jesus, 40 e poucos dias, ele visita um a um, inclusive o Pedro,
meio descabeçado como eu e você. Pedro já tinha voltado aos seus afazeres lá atrás, voltaram a ser pescador. E Jesus tem um encontro extraordinário com Pedro. E Pedro, quando vê Jesus, sente Jesus. E Jesus não cobra Pedro. Jesus restaura Pedro com as próprias declarações de Pedro. Ali não havia possessão do Espírito em Pedro. Ali o Espírito Santo já habitava em Pedro. Pedro já era transformado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, você vai seguir mais um pouco e Jesus se retorna e diz: vou para o meu Pai, mas vou deixar com vocês algo muito especial, que é a minha presença, que é o Espírito Santo de Deus. E ele vai, no 50º dia após a Páscoa, entrega para os seus discípulos algo extraordinário que nós temos, que está em Atos 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, glossa, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz afluída, a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Irmãos, o Espírito Santo de Deus toma posse da mente e do coração dos apóstolos. E Pedro e os outros começam a pregar em idiomas distintos, como nós lemos aqui. Sem letra, sem estudo. Deus usa os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, para pregar o evangelho da salvação. O mesmo Pedro, que foi possuído pelo Espírito lá atrás, o mesmo Pedro que declarou que Cristo é o Filho de Deus vivo, o mesmo Pedro que tentou impedir que Cristo fosse crucificado, o mesmo Pedro que negou Jesus e se afastou aterrorizado pela cena da crucificação, foi o mesmo Pedro que Cristo buscou, restaurou e encheu do seu Espírito. E é este Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com os apóstolos, que foram impulsionados a viver por Cristo e a morrer por Cristo. Soberania de Deus, a intervenção de Deus na vida destes homens. Sabe, irmãos, eu quero concluir lendo o texto de Efésios 2, de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quero concluir com três palavras
Eu preciso sempre reconhecer, e você, nós precisamos sempre reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu não posso influenciar Deus. Não é o meu jejum que influencia Deus. Tenho que jejuar. Não é minha busca que influencia Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que orar, tenho que clamar. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu sempre gosto, e repito sempre um texto, que eu gosto sobre a busca, crendo que Deus pode, porque Deus pode todas as coisas e é soberano. Que é quando Davi, já falei aqui e gosto muito desse texto, quando Davi ora por seu filho, ele crê no poder, na autoridade, no Deus de milagre. Mas ele recebe a notícia que seu filho morre. E ele continua crendo no Deus de poder, no Deus de glória, no Deus de milagre. E continua servindo a Deus, apesar. Ele entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele intervém quando quer, como quer, a hora que ele decidir. Segundo, irmãos, a igreja não é constituída de anjos. Eu não sou anjo. Você não é anjo. Nós não somos anjos. A igreja de Cristo é constituída de homens e mulheres de carne e osso, tão falhos quanto Pedro, tão falhos quanto os apóstolos, quanto os grandes homens. A nossa fé é tão extraordinária que em nenhum momento a palavra de Deus revelada esconde as qualidades e as virtudes dos homens e mulheres de Deus, mas também não esconde a sua humanidade, sua fraqueza, os seus pecados e suas mazelas. Porque na realidade, a igreja de Cristo é constituída de pessoas como eu e você, que deseja profundamente servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Mas somos seres humanos. Eu recebi semana passada, ou retrasada, uma pessoa no gabinete, uma pessoa muito boa, e falou que estava afastado já há muito tempo da igreja. Eu perguntei, por que você se afastou? Não é membro daqui não. Por que você se afastou da presença de Deus, da igreja? Ah, porque eu me magoei. Tinha até razão para mágoa, mas não tinha razão para se afastar de Deus. Você, na sua carreira espiritual, vai esbarrar com pessoas como eu, que está cheia de defeitos. E pode ser que um dia sim eu magoe você. Pode ser que um dia eu decepcione você. Mas você não é o meu seguidor. Você é o seguidor de Cristo. E se eu te magoar, busque a Cristo para ter misericórdia de mim. Mas não se afaste do Senhor. Não crie no seu coração a imagem de uma igreja perfeita, porque na igreja é constituída de homens como Pedro, que tem uma revelação extraordinária e logo depois ele comete coisas desagradáveis ao Senhor. Esta é a igreja do Senhor. Homens comuns, mulheres comuns, que só conseguem adorar ao Senhor quando têm a possessão do Espírito, quando estão cheias do Espírito Santo, quando são seladas com o Espírito Santo de Deus e recebem a vida eterna. Terceiro e último, se você não consegue, ainda não consegue, enxergar o mundo espiritual, como Pedro enxergou, como os apóstolos enxergou, como eu enxergo, como os que estão aqui, creio eu, que enxergam. Se você ainda não consegue enxergar o mundo espiritual, assim como Pedro, e você não consegue declarar que Cristo é o Filho de Deus vivo, morto e ressurreto ao terceiro dia, hoje é o tempo, hoje é a hora. Sabe? A soberania de Deus é algo tão profundo, tão tremendo, que se você está participando deste culto, não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso. Eu me lembro, a minha conversão foi algo para mim espetacular, e eu era uma pessoa muito descrente sobre algumas coisas, e fui criado, apesar de minha mãe ser batista, ela ia na igreja pentecostais, não ouvia muita coisa, e eu era descrente mesmo, eu acompanhava ela para fazer a companhia,
Mas eu vivia sempre em bando, a minha juventude foi viver em bando, eu não andava sozinho. E por alguma razão, nessa noite, início de noite, eu estava andando sozinho aqui na Ferreira Borges, eu morava lá do outro lado e estava caminhando para a rodoviária, não sei para onde eu estava indo. E aí, eu me lembro que uma voz falou para mim, Jesus te ama. Uma ou talvez 2 vezes. Eu só me lembro até aí. E no dia seguinte eu amanheci ouvindo aquela palavra, Jesus me ama, e meu coração desejando, eu preciso de Jesus. E aí foi uma caminhada até o encontro com Jesus, até firmar meus passos. Estou falando isso por quê? Porque existe a soberania de Deus, irmãos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu não queria Jesus, mas havia uma pessoa ou algumas pessoas clamando por mim. Minha mãe, talvez muitos outros crentes que minha mãe levava aquele papelzinho de oração, como nós recebemos aqui também. Que eu quero deixar para você. Se você ainda não consegue ter a percepção completa de quem é Jesus, não consegue declarar publicamente isso, mas está neste culto, é porque Deus tem tomado conta da sua vida, tem cuidado de você. Se você conseguiu ficar durante todo esse culto, mas não consegue declarar isso, é porque Deus está cuidando de vós. Peça a Cristo, Cristo mora no meu coração, me revela a tua glória, me revela esse entendimento, abre a minha visão. Eu não tenho a menor dúvida, irmãos, que de alguma forma Cristo se revelará a ti, como se revelou a mim, aos apóstolos, a Paulo e a tantos outros que estão aqui e estão em casa. Eu quero dizer para você também que tem alguém que ama muito seu filho, sua filha, seus pais, seus irmãos, parentes, e que ainda não tiveram o encontro com Cristo, que ainda não conseguiram enxergar Jesus, enxergar a glória de Deus. Creia somente, continue orando, perseverando, lutando em oração, não é criticando, não é falando mal, mas é amando esta pessoa, dedicando o seu tempo de oração para esta pessoa que você ama e que deseja que os olhos espirituais dela se abram. Eu quero dizer para você que eu creio piamente que quando a mãe ora, quando o pai ora, quando alguém que ama um outro alguém ora e intercede, Deus não só ouve a oração, mas a soberania dele vem com intervenção a este coração, ele querendo ou não, e Deus abre os olhos espirituais, transformando um coração de pedra num coração de carne sensível à palavra de Deus. Sabe? Creia nisso, lute por esta pessoa, porque se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque pessoas lutaram por mim, lutaram por nós, lutaram por você. Não é mérito meu, não é mérito seu. A graça de Deus veio sobre nossa vida, mas uma multidão de santos clamou por nós. E por isso nossos olhos espirituais foram abertos. E por isso o Espírito Santo veio habitar em nós, abriu o nosso entendimento e nos fez amar a Deus acima de todas as coisas. Não ache que Deus quer alguém perfeito, porque nós não seremos perfeitos neste mundo, mas Ele quer alguém que permita que Ele habite em seu coração e que testifique publicamente, como Pedro testificou, Cristo é o Filho do Deus vivo, morto e ressurreto ao 3º dia, e que vivo está. Declare essa noite que Jesus mora no meu coração, porque Tu és vivo, e eu quero a Sua presença na minha vida. Eu queria que o louvor cantasse a última canção, e que o pastor Carlos orasse por você nesta noite, orasse pela sua casa nesta noite, e derramasse bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus.